Saudações, Dux e Duques Tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor para mais um Polêmicas no Flu. A volta do caso Marcelo. Eu já falei pra vocês, né? Eu fiz um vídeo já sobre o Marcelo, né? Sobre o comportamento do Marcelo diante do Vitória. E de fato a gente tá vendo uma outra situação toda. Então vou lembrar do caso Marcelo lá contra o Vitória. Vou falar o que aconteceu aqui, ainda mais com as palavras do Carl Bloch, né? Que pegou muito justamente essas informações. Mas antes disso, entenda uma coisa que YouTube Live vai voltar um dia, né? Porque a internet não é tão confiável assim, ainda tô vendo se realmente tá bem estável. Mas vai voltar algum dia, tá? Vamos nessa, vamos falar sobre esse tema. Bom, o Marcelo, ele foi jogar contra o Vitória. Ele entrou no segundo tempo. Mas antes disso, ele ao entrar, isso daí é importante falar. Ele, ao entrar, ele perguntou para uma repórter como estava o jogo do Real Madrid. Tipo, o Fluminense precisando dele. E de fato, ele perguntou para uma repórter como estava o jogo. Ou seja, a cabeça do Marcelo naquele jogo em específico, e erroneamente feito pelo Mano Menezes, foi justamente no Real Madrid. E se você for ver todo o jogo, você parece que o Marcelo não está nem pensando no jogo que está naquele momento. Ele está pensando no Real Madrid, que acabou perdendo de 4-0, gols de Lamine Yamal e companhia. De fato, isso daí chama atenção. Eu falei pra vocês. E eu falei também pra vocês que na minha concepção, se é pra colocar um jogador desse tipo, dessa situação toda, não seria nem melhor colocar. Se eu escutasse, se eu fosse técnico, e escutasse que alguém tá perguntando pra mim, perguntando pra uma outra pessoa, contar um outro jogo imaginário que não tem nada a ver com o Campeonato Brasileiro, eu falaria assim, então, você não vai entrar. Pode ir lá descansar. Eu faria lá, na minha concepção, eu falaria lá, Marcelo, tá preocupado para ver Real Madrid? Então faz o seguinte, eu não vou te utilizar, fique tranquilo. Vá lá, pega o seu celular, assiste o jogo, para você ficar tranquilo. Tá bom? A gente tenta resolver aqui o caso com o que a gente tem. Não foi isso que aconteceu. Ele colocou o jogador em campo. Isso é importante, né? Essa referência que eu estou comentando aqui sobre o jogo do Vitória também aconteceu no jogo contra o Grêmio, mas o oposto. Mas também não teve somente a questão do jogo do Real Madrid. Mas você sabe, né? Gato escadado não tem medo de água, né? Então, às vezes o pensamento do cara tá tão longe do Fluminense que não tem como colocá-lo. E de fato, né, nos minutos finais, o Fluminense vai lá, tinha mais duas substituições para fazer. Uma delas seria o John Kennedy, quer dizer, uma delas seria o Marcelo, a outra, por eventual situação, seria o John Kennedy. E no final da história aconteceu uma coisa notável, que foi justamente a situação do Mano Menezes pedir para o Marcelo voltar, que ele ia colocar um outro jogador no lugar dele. Mas antes disso, antes de falar mais sobre esse assunto, se inscreva no canal, faça o triplo C que curte, comente e compartilhe. Redes sociais que transmitir vídeo todos os dias 10, 12, 20 horas, pix na tela e vamos continuar falando mais sobre. Bom, aí chega o Trivela, né? O Caio Bloch do Trivela, ele falou assim, ó. A Trivela, né? O jornal Trivela apurou que Marcelo pediu para Mano não falar mais com ele e não encostar, para fazer média com a torcida. O técnico se enfureceu e respondeu então que o jogador não ia entrar.
Você tá entendendo a situação? Uma coisa que eu falei lá atrás, e que novamente eu vou comentar aqui, é o seguinte. O Marcelo, infelizmente, é muito grande para o Fluminense. O Marcelo simplesmente é o maior ganhador de Champions League da história do mundo hoje. Ganhou antes do Cristiano Ronaldo entrar. No Cristiano Ronaldo entrando, ganhou todas com ele. E depois que o Cristiano Ronaldo saiu, ele ganhou mais uma. Totalizando dois Champions Leagues ante ao Cristiano Ronaldo. Que só ganhou uma com o Manchester United. Isso é importante comentar. E eu falei pra vocês que na minha concepção o Mano estava perdendo o vestiário. Porque o Marcelo, mesmo que seja o Marcelo, é um cara que hoje tem muita força política justamente dentro do Fluminense. Não é à toa que ele recebeu um nome do estádio. E eu falei pra vocês que não era bom ter colocado o nome do Marcelo no estádio. Não falei? Falei! Você apodera de um lado, prejudica o Fluminense do outro. Parabéns. Pior disso tudo é que o Marcelo, ele tem a proposta correta, de pensar muito mais olhando para base. Que é o que a gente viu, por exemplo, no jogo do Sub-17 que foi campeão. Então, eu acho que, primeiro de tudo, eu acho que o Mano Menezes ele continua como técnico do Fluminense até o final do ano. Mas eu acho que do jeito que tá, ainda mais ele não entendendo as posturas realmente comportamentais de jogadores, ou até mesmo deixando de desejar, porque isso é bem importante. E também por conta de vários erros técnicos crassos que ele vem mostrando. Eu acredito que ele não vai durar ele vai durar até o final do ano, mas depois dali não sei se vai acontecer nada. Agora, fica claro que o Marcelo tem um problema, sim. O Marcelo ganhou Libertadores, ganhou Recopa, já está satisfeito. E jogador satisfeito no Fluminense não teria que ter vez. Estamos com problemas comportamentais sérios. E espero que isso mude. Muito obrigado a todos que assistiram, eu fico por aqui. Se inscreva no canal, faça o triplo C que é curte, comente, compartilhe. Redes sociais em questão de vídeo, Vitor 10, 12, 20 horas. Pix na tela. E saudações tricolores. Até a próxima. Valeu, tricolor!